bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou a Elisa Luxim Eu sou a Bianca Beck. e hoje nós temos uma convidada muito, muito legal. Eu estava já há muito tempo esperando pela oportunidade de ter um episódio com ela e eu estou bem feliz que ela aceitou o nosso convite de participar com a gente. E eu queria apresentar ela. Ah, Maria Eduarda Varjão, mais conhecida como Duda Varjão, é natural de Recife, Pernambuco. É a quarta filha de cinco irmãos. Conheceu a igreja aos 13 anos de idade. Foi a única da família que se batizou. Frequentou a igreja sozinha até conhecer seu marido no templo de Recife. Eles se casaram em 2013, quando ela tinha 17 anos. Em 2018, se formou em serviço social, tendo dois filhos. Em 2019, mudaram-se para o Japão e atualmente é mãe em tempo integral de cinco filhos, líder de atividades da primária e compartilha sua rotina nas redes sociais como mãe e esposa cristã, sendo estrangeira no Japão. E segue lá o perfil dela. Eu amo, amo o perfil dela no Instagram. É Duda Varjão. E vocês vão encontrar. E tenho certeza que vocês vão amar também. Bem-vinda, Duda! Obrigada. Ai, obrigada. Eu adorei, né, o convite de vocês. Fiquei realmente muito animada para poder estar aqui e a gente poder estudar junta. Enfim, adorei o projeto de vocês, né? Já vou também recomendar lá no Instagram. E, né, pude escutar alguns episódios também. Me senti muito inspirada, né, com as palavras de vocês, com os estudos de vocês. E espero que muitas e muitas mulheres também da igreja possam estar escutando. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Estou muito animada, sou líder de atividade da minha ala também. Que legal! Adoro esse chamado, é muito divertido. Gente, estou Muito, muito muito animada para bom. esses capítulos aqui, porque eu sinto assim que vai começar uma parte muito boa do livro de Mormon, uma das minhas partes favoritas, assim. E eu fiquei de cara com algumas das coisas que eu percebi, que eu nunca tinha percebido antes quando eu li. Eu não sei vocês, assim, mas tô muito animada para Sim, esses. eu também. Teve coisas assim que eu disse, nossa, aprendi hoje mais uma coisa. Muito, muito legal. Eu nunca tinha visto isso escrito antes. Né? Eu não falei na introdução, a gente está estudando essa semana terceiro NEF do 1 ao 7. E a gente gostaria de passar o tempo para Duda. Por onde que você gostaria de começar? O que que te chamou mais atenção aqui, Duda? Pronto, eu fiz um estudo mais linear, né, assim, do primeiro capítulo ao último capítulo, até o 7, né? E no primeiro capítulo, muitas coisas me chamaram a atenção, porque é quando realmente está acontecendo as coisas para o nascimento de Jesus Cristo, né? E a primeira coisa que realmente me chamou a atenção foi que as profecias começaram a se cumprir. E aí eu imagino as pessoas lá, né? Eles estavam todas ansiosas para que Jesus Cristo nascesse. E algumas profecias estavam começando a se cumprir, e tinha algumas pessoas que estavam ansiosas para que isso acontecesse também pelo lado negativo, né? Então eles começaram a ver que tipo estava demorando, as profecias de Samuel estavam demorando, e o último sinal não estava acontecendo ainda, né? Que era justamente o dia continuar, né? Ser dia e não haver noite. E eu pude relacionar um pouco disso com a segunda vinda. Então, para a gente, né, para o pessoal de Nef, estava lá e estava acontecendo, era o nascimento. E a gente está aqui esperando a segunda vinda. E eu fiquei pensando nessa ansiedade também, né, que a gente está, nos tempos difíceis também que a gente está enfrentando, mas que tudo está predito ali nas escrituras para acontecer. E agora somos nós, né, que estamos ansiosos, esperando sinais e esperando Jesus Cristo voltar também. Eu achei muito legal isso, porque eu pensei um pouco sobre isso também. As coisas que acontecem aqui estão acontecendo nos nossos dias, de ter uma. Cada vez se cria mais e mais polarização entre os crentes e os não crentes, né? Uhum. Tá cada mais e mais polarizado e eu não sei vocês, mas às vezes eu me pego assim na dúvida, mas será mesmo que eu que não sou a louca de acreditar em tudo que eu acredito, porque o mundo, o outro lado, né, do o oposto do que eu acredito, às vezes eles parecem tão seguros de si, de que o que eles acreditam, de que o que eles pregam é a verdade, que às vezes eu penso, mas será que é eu que não tô louca? Então, será que é eu que tô errada? E eu tenho que, tipo, me reassegurar de que não, o que eu acredito é certo e que na hora certa a gente vai. Assim, um dia Jesus Cristo vai voltar, todo o joelho vai se dobrar, todo mundo vai confessar que ele é o Cristo
só não chegou ainda, né? Esse dia da segunda vinda que a gente está esperando. Mas eu me vejo às vezes assim, meio que tremendo na base. No versículo 7 ali fala que aconteceu que causaram um grande tumulto em toda a terra e as pessoas que haviam acreditado começaram a afligir-se muito, temendo que, por algum motivo, não se cumprisse as coisas que haviam sido anunciadas. E aí, às vezes eu fico pensando, mas será, né? Que... E em outro aspecto, eu fiquei pensando sobre promessas que Deus faz, que Ele já fez pra mim, e que às vezes eu começo a duvidar porque elas não estão chegando. Eu penso, tá, mas Ele falou que vai, né? Ele prometeu que vai me abençoar a minha vida, a minha família, se eu for fiel. Eu acho que eu tô sendo fiel, eu tô me esforçando, mas cadê a bênção? E no momento, né, o caso, meu marido ainda tá desempregado e ele tá buscando emprego, e eu sinto que às vezes eu tremo na base, eu fico meio revoltada, chateada com Deus. Poxa, né, quando que vai chegar essa hora? E eu me sinto um pouco assim como esses nefitas ali que estavam. Nefitas e lamanitas, né? Que aqui tá meio Uhum. que misturado. É, tudo junto, Começa né? a temer que por algum motivo a promessa que Deus fez para minha família, de que Ele vai prover pra gente, que Ele vai cuidar da gente, dá aquele medo de será que mesmo vai acontecer? Uhum. Mas me lembra que no 8 fala, mas eis que aguardavam firmemente aquele dia e aquela noite, e aquele dia que seria como um dia sem noite, para saberem que sua fé não havia sido vã. Então, acho que eu só tenho que aguardar firmemente, tanto no aspecto pessoal da minha vida, mas também no aspecto geral da questão que a gente está falando de segunda vinda, que a nossa fé não vai ser vã, né? Se a gente confiar em Deus, se a gente permanecer ali paciente, firme, nossa hora vai chegar. Vai sim. É engraçado que nesses momentos, né, eu também passo, acho que todo mundo passa também, né, assim, refletindo, poxa, eu tô aqui, por exemplo, né, me batizei com 13 para 14 anos, então, né, já tem alguns anos aí, eu não sei quando é que foi, né, que se vocês já são de família membro e tudo mais, mas às vezes eu penso, poxa, mas até se não acontecer, se não for, aonde eu estou, né, quais bênçãos eu recebi cumprindo isso. Então eu gosto muito de pensar um pouco também por esse lado, né, poxa, se não for, mas eu tenho a minha família, eu tenho filhos amorosos, eu tenho um marido que me ama. Eu tenho tantas bênçãos que até, né, se não for, mesmo sabendo que seja, eu já estou muito feliz aqui, né? Então, eu sempre tento lembrar um pouco disso também, nesses momentos, né, de dúvida e de reflexão mesmo, né? Eu adorei essa tua reflexão, Duda, porque eu sinto a mesma coisa. Eu me batei quando eu tinha 18 anos. E quando eu olho para minha vida hoje, é completamente diferente do que eu vivia. E mesmo que não importa, para mim não importa o que as outras pessoas dizem, porque talvez não aconteça, porque aqui existe muita perseguição assim da igreja, eu sinto ainda em muitos lugares. Como mãe que faz homeschool cristã, muitos grupos cristãos aqui da minha cidade não aceitam membros da igreja como parte do grupo deles, porque eles Não. não se consideram cristãos. E é interessante ver isso acontecendo, mas para mim não faz diferença, porque eu sei o que é uma vida sem o Evangelho de Jesus Cristo e eu sei o que é a vida hoje, né? E essa resiliência, eu acho que é muito importante nos dias que a gente vive. Inclusive, uma das anotações que eu fiz aqui no primeiro capítulo foi sobre a resiliência de Nefe, porque as pessoas estavam começando a duvidar ao redor dele. Aí, ali no versículo 12, diz assim: E aconteceu que clamou fervorosamente ao Senhor todo aquele dia. E eis que lhe chegou a voz do Senhor dizendo, e daí Deus vem até ele, fala com ele, né? A voz de Deus. E eu sinto que ter essa mente resiliente, que é isso que a Elisa estava comentando, é muito difícil, especialmente por causa das distrações do mundo atual, da mídia social, do nosso celular, que tá toda hora bling, bling, bling ali na nossa mão, né? Uhum. E é difícil ter uma mente resiliente e focada. Eu, particularmente, hoje de manhã, antes do podcast, eu estava estudando as escrituras e eu estava tão ansiosa com tantas coisas. Porque minha filha vai ter a consulta, vai ter não sei o quê, e eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro, responder tal pessoa, não posso esquecer de fazer aquele post. Estava pensando em tantas coisas que eu lia um versículo e não entendia nada. Aí eu tinha que reler.
Isso aconteceu várias vezes até a hora que eu falei, chega. Fiz uma oração e falei, Deus, me ajuda a organizar minha mente, a focar os meus pensamentos, porque tá difícil. E eu achei muito incrível que aqui, né, passou o dia todo orando. A gente, como mães, a probabilidade disso acontecer, de a gente conseguir passar o dia todo orando, focada, é muito. Acho que é Não zero, né? trabalharia. É zero. Por isso que eram os homens. Os Vênus também era um homem, né? Era um homem. É verdade, eles tinham um chamado diferente, eles têm um chamado diferente, um Exato. propósito diferente, né? Enfim, mas resiliência mental é muito importante, necessário. Muito. Eu também anotei essa parte, achei muito legal dele ter orado, e essa parte justamente do Senhor ter falado com ele, né? Dizendo, levanta a cabeça e tem bom ânimo, é até o primeiro tópico lá no Vem e Segue, porque realmente é algo que a gente precisa muito, né? Eu estava pensando justamente nessa questão da gente ser mãe, de ser esposa, e de como o mundo ataca, né, essa nossa estilo de vida, né? Esse chamado que a gente aceitou e que para o Senhor ele é extremamente importante, né? Então, para o mundo não é tanto, né? O importante é você ter a sua carreira, você ter o seu dinheiro, sua independência, então, é uma das coisas que eu foco muito lá no Instagram, porque eu vejo esse impacto hoje em dia nas mulheres, de como correntes ideológicas, né, têm influenciado as mulheres a achar que a maternidade, que ser uma esposa, que tratar bem o marido, né, é algo retrógrado, que é algo insignificante, degradante. Né? Eu sinto isso muito nas mulheres, tem muito impacto nas mulheres isso. E, na realidade, para o Senhor, esse é o nosso principal, né, trabalho, é o que realmente vai nos ajudar a nos aproximar dele. Então, que a gente, né, levantar a cabeça e ter bom ânimo ajuda muito a gente, né? Esse lema ajuda muito a gente a lidar com nossas dificuldades também nos nossos lares, né? Tem um versículo que eu tô indo lá pra frente, eu vou dar tipo um pulão assim, mas que tem tudo a ver com o que tu acabou de falar. Fica em terceiro Nef 5:13. Que, na verdade, eu conheci essa escritura, Elisa, quando tu estava na missão. Eu acho que tu usava essa escritura como assinatura do teu e-mail na missão. E eu lembro que toda vez que eu lia os teus e-mails e eu via a tua assinatura, meu coração se enchia de alegria. Eu lembro que me emocionava de pensar em você como uma discípula de Jesus Cristo, né? Compartilhando o evangelho. Porém, hoje, quando eu li esse versículo, eu li ele de uma forma diferente. E diz assim: Eis que sou discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fui por ele chamado para anunciar sua palavra ao povo, a fim de que tenham vida eterna. E eu pensei, esse era o chamado de Mormon, porque era Mormon que estava falando aqui agora. Ele foi chamado para anunciar a palavra de Deus ao povo. Mas qual é o meu chamado? Né? Qual é o teu chamado, Duda? Elisa, qual é o teu chamado? Para quem está ouvindo a gente. E a gente pode descobrir isso através de oração, né? A gente consegue sentir qual é o nosso chamado. E eu acho que tem tudo a ver com isso que tu falou agora, Duda. O meu chamado, teu chamado é de ser mãe, nosso chamado é de ser esposas, né? É de fazer aquilo que Mormon estava fazendo, mas anunciar a palavra de Deus aos nossos filhos, para que eles tenham vida eterna. Nesse momento da minha vida, esse é o meu chamado. Claro que a gente pode proclamar o evangelho a outras pessoas, mas de nada, nada vai servir a gente pregar o evangelho para outras pessoas se dentro do nosso lar a gente não faz isso, né? Esse é o nosso chamado maior. E eu gostei muito, assim, é tão interessante, né? Ler em épocas diferentes da nossa vida e ver as escrituras se aplicando de forma diferente. Mas quando eu li, eu pensei, né? Eis que eu sou discípula de Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. Fui por ele chamado para ser mãe da Maiara, para ser esposa do Heber, né? E esse é o meu chamado. E eu acho que a gente pode fazer essa atividade, cada pessoa pode ler e pensar diferente, né? Pensar no chamado dela, mas eu gostei bastante. Eu gostei do que tu compartilhou, porque eu acho que vem a calhar o que a gente estava conversando antes de começar a gravar o episódio, né? A gente estava falando aqui com a Duda também que ela cria conteúdo. A gente está começando agora também a criar mais conteúdo nas redes sociais para ajudar a compartilhar mais esse podcast. E para nós isso é muito importante, né? Criar esse conteúdo, ajudar outras pessoas. Mas eu gostei do que a gente estava comentando antes e que tu trouxe de novo, Bianca, que
o chamado mais importante, que a gente não pode deixar cair, né? E que às vezes, digamos, a gente desaparece das redes sociais ou não tá muito lá, é porque a gente está buscando cuidar desse chamado primordial, desse chamado principal, que é de cuidar da nossa família. E quando tu leu e tu substituiu ali, a fim de que tenham vida eterna, né? Eu não vou na vida eterna eu não vou estar com as pessoas que estão ouvindo o podcast necessariamente, né? Eu vou estar lá, eu espero com os meus filhos, com o meu marido, em termos de família. Claro, a gente acredita, né, na reino celestial, que vamos ter os mesmos relacionamentos que temos aqui nessa vida, incluindo de amizade e tudo mais. Mas eu sinto que a família realmente é o mais importante. E que às vezes, eu não sei pra vocês, mas pra mim, às vezes eu tenho que ficar checando comigo mesma se eu tô priorizando a minha família ou se eu tô deixando de lado. Sim, Então, sim. Né, eu acho que é algo que a gente está sempre fazendo também. Aqui também faço, né? De tá checando. E tá, acho que meu marido também, ele é um ótimo termômetro. Então, às vezes ele, ó, né? Não vamos fazer assim, não. Vamos fazer mais isso aqui, né? Deixa um pouquinho o Instagram mais de lado, vem fazer isso. Então, eu acho que é muito legal também quando a gente divide a vida, né, com alguém que está ali realmente preocupado com a nossa alma, né? E ajuda a gente também a dar esse equilibrado, porque tá enxergando de fora, porque muitas vezes é normal, assim, a gente tá numa coisa que a gente gosta, né? Se empolgar e ter alguém de fora para observar e que realmente esteja preocupado com você, ajuda a gente também a, né, dar uns estalos assim, não, né? Preciso maneirar um pouquinho aqui e voltar um pouco para cá, e é muito legal. voltando aqui à oração de Nefe, uma coisa que me chamou muita atenção foi, eu escrevi assim, ó, o clamor de Nefe não necessariamente mudou a vontade ou o momento de Deus. Então, eu fico pensando, a vinda de Cristo, o nascimento de Cristo era para ser naquele dia, né? Eu não acho que Jesus, minhas ideias. Eu não acho que Deus fez Maria entrar em trabalho de parto mais cedo, porque Nefe orou em desespero e disse: Ó, meu povo vai morrer amanhã se Jesus Cristo não nascer, se não tiver o sinal e tal, né? Ajuda aí. Não. Mas o que me chamou a atenção foi que ele clamou fervorosamente todo aquele dia por causa do povo dele, que eles estavam naquela situação, né? Que os não crentes iam, acho que é matar eles, né? Seriam Sim. mortos. Pena de morte, aplicar a pena de morte a todos os que acreditavam naquelas tradições, caso não aparecesse o sinal que havia sido anunciado por Samuel, o profeta. Então imagina o desespero ali de Nefe, né? Pô, todo esse povo que eu tô aqui pra guiar, pra ajudar, vai morrer se isso não acontecer. Então explica ele clamar fervorosamente a Deus o dia inteiro. Eu acho que nesse caso eu ia ficar bem desesperada também. Mas a oração dele não mudou a vontade de Deus, mas o que fez ajudou ele a receber conforto e segurança de que as coisas dariam certo, né? A resposta que ele teve de Deus é: levanta a cabeça, tem bom ânimo, pois que é chegada a hora. E eu acho interessante que acho que é assim que Deus trabalha comigo, porque às vezes eu fico, eu tô esperando esse é chegada a tua hora, mas eu sinto que eu recebo mais a parte do só levanta a cabeça e tem bom ânimo. Que a tua hora vai chegar, em muitos aspectos, né? Outros aspectos eu sinto que a minha hora chega. A nossa vida tem muitos aspectos, né? Mas que a nossa oração não é para mudar a vontade de Deus, mas para a gente tentar alinhar a nossa vontade com a dele, e que através da nossa oração a gente pode receber conforto, a gente pode receber segurança de que vai dar tudo certo no final. Mesmo que a gente acha que não tá dando, que Deus está no controle, que ele tem um propósito maior e que a gente pode receber conforto e paz. Assim como a Bianca mencionou a experiência dela, né, orando, que orou para ajudar a ter a mente clara para ler as escrituras, ele não tirou necessariamente todas as coisas que eu tinha para se preocupar, mas ele te ajudou a estar calma naquele momento de muita ansiedade. Mas sabe que isso que tu tá mencionando, Elisa, desculpa. Isso que você está mencionando, Elisa, é muito interessante porque no versículo 14 do capítulo 15, mais uma vez é mostrado o quão importante as nossas orações são e o quanto que Deus ele tá ciente delas e sendo justas, ele vai fazer o possível para atender elas. Porque Mormon diz assim, no Capítulo, capítulo 5, versículo 14. peraí. Capítulo qual? Capítulo 5, versículo 14.
E tornou-se necessário que eu, aqui é Mormon falando, que eu, de acordo com a vontade de Deus, de que as orações dos que morreram, que eram santos, fossem cumpridas segundo sua fé, fizesse um registro das coisas que acontecessem. Deus enviou Mormon para fazer esses registros por causa das orações do povo que já tinha morrido. Eles nem estavam mais vivos, mas Deus não se esqueceu da fé deles para que ele cumprisse a promessa que ele fez para aquele povo. Então, às vezes, a gente sente que as nossas orações, que é uma coisa boba, né? Que é uma coisa nossa, tu está sentindo, é uma necessidade que eu tenho, né? Que talvez, mas o Pai Celestial, ele está muito ciente, o que é importante no nosso coração, o que é justo, o que a gente pede em fé é importante para ele. Meu, se ele mandou um profeta cumprir com a palavra dele por causa daquele povo, da oração daquele povo que tinha morrido já, sabe? Quão mais ciente ele tá da gente aqui passando por pelas dificuldades que a gente passa. Eu achei muito incrível, assim, é a segunda instância que eu vejo nesses capítulos que Deus está muito ciente das nossas orações. Bastante. Eu até passei por uma experiência recentemente relacionada à oração. Ai, E conta pra gente, quero saber. então foi com um dos meus filhos, né? Eu tenho um dos meus filhos, ele é mais pimentinha, assim, né? Uma criança assim mais, né, afrontosa, uma criança assim que tá me ajudando a me lapidar, né? E foi interessante porque ele estava com dificuldade, assim, ele enfrenta, né? Então, ele estava com dificuldade em relação a aprender um princípio, né? De não bater no irmão, não podia bater no irmão, e ele estava, né, resistindo àquilo ali. E eu disse para ele assim, não, ó, então você vai ter que ir pro seu quarto, você vai ter que orar, e você pede a Deus, porque eu tô falando para você que é assim, se você não tá conseguindo entender, você vai ter que orar ao Papai do Céu e perguntar a ele se tá certo o que você tá fazendo e tal. E aí ele disse pra mim, mamãe, mas eu já orei várias vezes, eu não senti nada. E eu olhei pra ele e disse, não, mas dessa vez você vai orar e você vai sentir alguma coisa. Você só pare de orar depois que você sentir alguma coisa. Você lembra do Enos? Aí eu falei pra ele do Enos, tá, tá, eu vou. E aí foi lá pro quarto e orou, e aí eu fui pro meu quarto também. Disse, Deus, por favor, ajuda esse menino, assim, deixa ele sentir alguma coisa. Ajuda ele, né, nessa experiência dele, para que ele possa entender ali que não pode bater no irmão e que ele possa ter essa confirmação também de que Deus está ouvindo a oração dele, porque eu acho que a maior necessidade dele naquele momento era de sentir que Deus estava ouvindo ele, que ele estava fazendo as orações, né, provavelmente muito corriqueiramente, né, ou, enfim, com falta de atenção, uma criança, né, e não estava conseguindo sentir. E foi engraçado que logo depois ele bateu no meu quarto. E eu tinha, né, justamente feito uma pequena oração ali a Deus também, pedindo a ajuda de Deus. E ele disse, mamãe, eu senti. Aí eu perguntei a ele, você sentiu o que? Ele, não, eu senti o meu coração mais quentinho. E foi interessante porque isso aconteceu já há algumas semanas. E ele lembra disso, né? Então, a gente teve, acho que foi semana passada, falando um pouco sobre testemunho. Isso foi semana passada, né? E ele falou um pouco disso, Tuco, você obteve, né, o testemunho sobre a oração, e aí ele compartilhou lá para os irmãos dele. E foi muito interessante como tudo aconteceu, né? Eu realmente senti que o Pai Celestial me ouviu e ouviu ele, então foi algo assim que me fortaleceu também passar por essa experiência. Que legal, gente. Eu achei muito legal dessa experiência que tu compartilhou, porque tu podia muito bem ter dito, só confia em mim, né? Mas tu apontou ele pra, pra fonte, que é Deus, e confiou. Imagina a confiança que tu teve que ter em Deus, né? De que Né? Eu Deus disse, ia ai, tava suprir. frita, né? Se não acontecesse nada. É. Mas eu penso no poder da oração de uma mãe justa, né? Pelos filhos. Me lembrou da experiência de Alma, o pai, também, que orou por tanto tempo pelo filho. E que Deus nunca falha. Muito legal. Nunca falha de Obrigada por falar escutando a gente, né? Seja o que seja, né? Tem muitas coisas nesses capítulos, assim, como eu disse antes, né, que me deixaram animadas, mas eu queria compartilhar uma delas, que no capítulo 2 então, a gente ali comentou um pouco, né, sobre o povo que a Duda comentou, né, que tinha o povo esperando pelo milagre, tinha o povo esperando que o milagre não, que os sinais não acontecessem, né? Milagre não, sinais. E
Eu achei muito interessante o que diz aqui no início do capítulo 2, no versículo 1 do capítulo 2. E aconteceu que assim se passou também no 95º ano, e começaram a esquecer os sinais e as maravilhas de que haviam ouvido falar, e admiravam-se cada vez menos com qualquer sinal ou maravilha dos céus, de modo que começaram a ficar duros de coração e cegos de entendimento, e começaram a duvidar de tudo quanto haviam ouvido e visto. E o que eu aprendi com isso é que quando que o Senhor, a gente percebe nas Escrituras que ele é muito cuidadoso ao dar sinais, digamos assim. É só com coisas realmente importantes. Ele não vai sair dando sinal o tempo inteiro. Sinais físicos. Vamos fazer essa distinção, sinais físicos. Mas por quê? Porque a gente cria uma resistência a sinais. Porque se a gente vê alguma coisa física, o que é que ele vai ter que fazer da próxima vez que a nossa fé for abalada? O que que vai ser necessário? Se a gente já viu e agora a gente criou uma resistência, o próximo sinal vai ter que ser muito maior. Porque essa é a única forma de a gente acreditar, né? E isso me lembrou lá em Elamã 12:1, daquela escritura que fala que o coração dos homens é inconstante. E é tão interessante pensar nisso, porque realmente, se o Pai Celestial nos conhece, ele sabe que o nosso coração é inconstante, tá? Faz parte do plano a gente errar e precisar de um Salvador. Essa inconstância tá ali, tá dentro do que é esperado, né? Porque a gente é mortal. E eu gostei muito de pensar que Deus não nos dá tantos sinais assim, porque Ele nos ama, porque Ele não quer que a gente se torne mais resistente aos sinais. Ele vai sim nos dar muitos sinais espirituais. E isso é constante. A gente pode pedir quantos forem necessários, assim como aconteceu contigo ali, né? De Pai Celestial responder tua oração imediatamente e o teu filho ter aquele sentimento, isso eu sinto que ele vai nos dar o quantos sinais a gente precisar espirituais, mas físico não é para o nosso bem. Então a gente não deveria esperar esse tipo de sinal, porque a gente vai se tornar resistente a eles. E foi interessante falar isso, porque eu lembrei justamente de uma das coisas que eu falo muito para as crianças, né? Então, eles sempre ficam pensando sobre Deus e tudo mais, e eu paro para observar a natureza com eles. Eu digo, gente, se a gente parar para olhar lá fora, a gente vai perceber como Deus existe, como tudo é perfeito e se encaixa. Então, essa semana justamente surgiu aqui em casa uma conversa, né, sobre a árvore, quem era mais importante, se era a árvore, era o céu, era o mar, que filtrava o ar e tudo mais. E aí eu brinquei com eles, e digo, não, uma coisa complementa a outra. Então, o Pai Celestial, ele foi tão sábio que ele fez uma coisa, né, que se encaixa, todas as coisas se encaixam de um modo tão perfeito que não tem como você dizer que aquilo ali aconteceu do nada. Então, eu acho que tem até nas escrituras, eu não vou conseguir lembrar qual é a escritura que diz, mas todas as coisas testificam de Deus, né? Então, quando a gente para ver a natureza, por exemplo, existe uma perfeição ali que foi elaborada por um ser, né? Então, eu sempre gosto de trazer um pouco desse lado também para as crianças, porque é algo que eles estão vendo, é algo que eles vivenciam, e fica fácil, né, dinâmico para eles entenderem. E não é necessário um novo sinal, né? Os sinais de Deus já estão evidentes e claros como a natureza. Não tem uma explicação. A gente pode tentar explicar cientificamente, mas quem criou a ciência é Deus também. Então, eu acho muito legal isso. E tudo que vocês estavam falando me lembrou do que a gente já comentou em um podcast anterior sobre a questão da lente, né? A lente que a gente adota quando a gente está olhando as coisas. A lente da incredulidade ou a lente da fé. E aqui é completamente lente da incredulidade, né? Não importa o que Deus fizesse ali, Deus podia aparecer. Basicamente, ali no 2 ele continua falando, supondo falsamente em seu coração que eram obras de homens e do poder do diabo para desencaminhar e enganar o coração do povo. Meio que é como se as pessoas, né, dizem, hoje em dia tem um termo que muitas das pessoas que deixam de acreditar usam, mas tem um termo para explicar experiências espirituais, um termo científico, é, elevação, alguma coisa assim.
Enfim, eu não sei o nome, então não vou inventar. Mas existe um termo científico que muitas pessoas usam para explicar né, quando às vezes alguém que decide não acreditar mais, a gente pergunta muito, né, sobre tá, e as experiências espirituais que tu teve. E essa é uma das maneiras que eles explicam. Foi um. Eles usam aquele termo científico, né? Foi isso que aconteceu, e eu posso ter esse tipo de sentimento com outras coisas também que não são espirituais e tudo mais. Então, essa lente da incredulidade leva a gente a tentar explicar tudo de uma maneira científica ou de uma maneira como se fosse inventado, assim. A simples explicação de que é feito por Deus não é considerada, é jogada fora, é deixada de lado, que é o que eles estão fazendo aqui. E eles duvidam de tudo que eles já viram, que já ouviram, e acham que foi tudo, tipo, inventado ou não sei. Mas, claro, de novo, é muito fácil eu começar a pensar o que as pessoas que saíram da igreja, né? De novo, não tem nada a ver com elas, é uma decisão delas. O que eu preciso refletir é sobre mim mesma, né? Quando eu começo a tentar justificar ou explicar alguns milagres ou explicar a mão de Deus na minha vida. Dizer, mas foi uma coincidência que isso aconteceu. Ou, mas foi porque eu trabalhei muito duro que eu fui abençoada. Não é uma benção de Deus, é só porque é meu mérito, porque eu sou muito boa, né? Ou do tipo, meus filhos são assim, são assado, porque eu faço tudo direito, faço tudo certo, e começa a ignorar, assim, né, a mão de Deus. Ah, foi uma das coisas que eu pensei, que eu preciso ser mais humilde, eu preciso constantemente lembrar e dar crédito que as bênçãos que eu tenho, os milagres que eu vejo, são feitos pela mão de Deus e manter a lente da fé na minha vida. E juntando o que tu tá falando, Elisa, com o que a Duda falou, nós, como mães, temos a oportunidade de treinar os nossos filhos, de ajudar eles a aprenderem a colocar a lente da crença, a aprenderem a perceber as maravilhas que Deus criou. Porque assim, de novo, eu acho que talvez eu já usei esse exemplo no passado, né? Mas tendo adotado a minha filha, ela tendo vivido muitos anos sem a minha instrução nesse sentido, quando ela chegou, ela não percebia muitas coisas ao redor dela, tipo as estações do ano, ela não sabia as estações. Eu perguntei pra ela, mas quais são as características do verão? Ela não fazia ideia. E a gente tem feito isso, que vai fazer 2 anos, fez 2 anos agora. Mas eu sou uma pessoa muito conectada com a natureza. Eu amo a natureza. Quando eu preciso me sentir mais perto de Deus, eu saio numa caminhada, eu vou numa trilha. E eu comecei a instigar isso nela. Eu ia falar, filha, olha essa paisagem maravilhosa. Olha esse pôr do sol incrível. Não tem como não dizer que Deus não existe. Olha esses insetos, sabe? A gente fica. Existe uma palavra em inglês que não existe em português, que é wonder. Talvez Elisa, procura aí, vê se tu encontra. Mas eu acho que não existe. Que é quando mais ou menos se maravilhar, né? Ensinar a criança a ter esse senso que a Duda falou, né? De perceber as coisas, de notar a mão de Deus e de colocar essa lente. Como mães, a gente tem essa oportunidade, mas na minha opinião, é também uma responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de ensinar minha filha a colocar a lente da crença. E essa é a minha responsabilidade. Se ela vai escolher mais tarde na vida dela continuar usando essa lente, eu não sei. Mas eu sei que ela vai ter essa lente no bolso dela. E ela vai daí ter a opção, ela vai ter a escolha de colocar a lente da crença ou da descrença, de ver as coisas de modo científico ou não. Ela vai ter o conhecimento de que tem a lente no bolso, pelo menos, né? Isso. Muito bom. Mas teve algumas coisas também que eu anotei em relação ao terceiro NEF2, que eu acho que também casa aqui com o que a gente estava falando, que foi justamente a iniquidade do povo, né? Então começou a ficar iníquo ali, né? E começou. Eu anotei duas palavrinhas, né? Duas coisas que estavam acontecendo,
que me chamou a atenção, que eles tinham, entre o povo, né, de Deus, eles tinham muitas contendas e dissensões. Eu não consegui achar o versículo, mas ele fala dessas duas coisas e eu fui pesquisar, poxa, o que é dissensão? E acabei caindo lá em 1 Coríntios 3 do 3 ao 9 que fala um pouco também sobre contendas e dissensões. E uma das coisas que acho que é Paulo, né, que fala lá em Coríntios, ele fala que era andar segundo os homens. Então as pessoas estavam andando tanto segundo os homens que eles acabavam entrando em estado carnal. E aí era que acontecia as contendas e dissensões. E eu fiquei refletindo um pouco, né, sobre essa questão de andar segundo os homens, né? Como é que eu tô, né? Como é que será que minhas ações estão sendo andar segundo os homens ou andar segundo os preceitos de Deus? E eu acho que quando a gente para pensar, né, como um papel de mãe e esposa, né, feito o que a gente estava falando até lá no início, né, que ser mãe, ser esposa hoje em dia não é algo bem visto pela sociedade, né, pelos homens. Então, quando a gente entra um pouco nesse contrafluxo, né, que é tentar realmente seguir a vontade de Deus e cumprindo esse papel de mãe, de esposa, a gente está saindo desse caminho, né, de andar segundo os homens e sim entrando ali para entrar segundo Deus, né, andar pelos caminhos de Deus, pela palavra dele. Eu gostei muito disso que tu compartilhou, Duda. Eu acho que isso é muito importante e eu acho que a partir do momento que a gente se separa e começa a agir dessa forma como tu mencionou, a gente faz o nosso próprio grupo, eu diria assim, né? E isso me lembra uma escritura que é meio polêmica, e as pessoas falam muito sobre ela, que é sobre a mudança da cor de pele Hum. dos lamanitas. Que fica ali no capítulo 2 também, no versículo 15. E diz assim, na verdade eu vou ler o 14 e o 15. E aconteceu que os lamanitas se haviam unido aos nefitas, foram contados como com os nefitas. E a maldição foi retirada deles, e sua pele tornou-se branca como a dos nefitas. E o que me veio à mente quando eu li isso foi: diga-me com quem andas e te direis quem és, sabe? Porque é exatamente isso. Quando a gente começa a se associar com o que é bom, a gente se torna bom. Tem uma pessoa que eu conheço que ela sempre fala que nós somos a média das pessoas com quem a gente interage. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu acho muito interessante. E é a realidade. E aqui, quando os amanitas escolhem se juntar aos nefitas e fazer o que é certo, guardar os mandamentos de Deus, eles se tornam como eles. E vocês já viram aquelas pessoas, aqueles casais, que eles são tão parecidos, que parece que são irmãos, assim. Com o passar dos anos, você vai se tornando tão parecido com a outra pessoa, que até mesmo o rosto parece que é similar. Eu já vi pessoas assim, e eu sempre me surpreende, assim. Ahn, e claro, quando é pai e mãe, é pai e filho, tem a questão genética, né? Mas eu, por exemplo, com a minha filha, eu não tenho essa questão, né? A gente adotou ela. E é muito engraçado o quanto a gente tá ficando parecida em muitas coisas. Mas uma das coisas que tem mudado na minha filha, sério, e parece coisa de louco, mas não é, é a cor da pele dela. Quando a gente conheceu a Mayara, a pele dela era muito mais escura. E daí vão falar: ah, mas é porque vocês levaram ela para os Estados Unidos, lá não tem tanto sol onde vocês moram. A gente passou o verão inteiro pegando sol. E, gente, essa é uma das coisas que a minha família mais fala. Eles ligam, eles falam: nossa, a pele da Mayara tá mais branca. Ela tá com a cor da tua pele. E realmente, quando a gente conheceu ela, ela era muito morena. E agora, eu não sei como, como explicar isso. Por que que isso está acontecendo? Mas a gente está se tornando cada vez mais parecidas. E eu não acho que tem a ver, assim, a pele dela tá mudando porque ela conheceu o evangelho. Não, mas eu acho que tem a ver com a nossa convivência, né? Assim como tem os grupos, né? Não sei vocês, mas tinha uma época que eu amava a Avril Lavigne, assim, eu era meio punkzinha, assim, e daí eu usava aquele all-star cano alto, preto. E todas as minhas amigas faziam a mesma coisa e passava. Tinha uma época, gente, que eu passei até batom preto. E as minhas amigas também. E assim, eu me identificava com aquele grupo e eu queria me identificar com aquele grupo de corpo e alma. Tudo que eu pudesse fazer para estar mais parecida.
sabe? Eu iria fazer e as minhas amigas também, e quem me via de longe sabia, aquela mina ali é meio punk, né? E tinha o grupo dos emos, e na minha escola tinha as meninas que eram mais patricinha, que usavam, tipo, tudo rosa, né? E a mesma coisa, e isso acontece, eu sinto, em um level espiritual muito mais profundo do que a gente percebe com a nossa mente. Isso tem acontecido com a minha família. A gente está se tornando cada vez mais similar. A Mayara, ela está tomando parte da gente, sabe? E isso se nota na cor da pele, na forma de falar e de várias outras formas, no jeito de ser, né? Então, achei interessante. Minha mãe já dizia, né, que eu tinha que ser cuidadosa com quem eu andava. É E muito esse foi o legal. lembrete. Muito legal. Isso me fez lembrar também da influência que a gente escolhe também, né? Porque família a gente está ali, né, 100%, né, boa parte do tempo convivendo, seja o esposo que a gente também tem que escolher muito bem, os filhos que a gente tem que educar muito bem, porque a gente vai estar ali junto. Mas e a influência de fora, né? O que é que a gente está deixando entrar? Eu acho que teve até um lugar também que eu anotei sobre isso, que ele fala um pouco, né, mais alguns capítulos na frente, sobre essa questão da influência ali das pessoas. Então, eu acho que em alguma parte também aqui do estudo, né, de terceiro NEF do 1 ao 7 fala um pouco também sobre essa questão da influência de outras pessoas. E eu queria que a gente pensasse um pouco também sobre a influência, o que que a gente está deixando entrar, né, na nossa casa e na nossa convivência. Então, vocês falaram, né, algum de vocês falaram, sobre a questão das redes sociais, que hoje em dia a gente vê muito e tal. E o que é que eu estou seguindo? Quem é que eu estou seguindo, né? Quem é que eu estou deixando me influenciar? Porque, querendo ou não, no nosso subconsciente, feito você estava falando, né, com sua filha, que ela vai ganhando seus trejeitos também, né, suas manias. A gente também vai assistindo a vida de outras pessoas e a gente vai sendo influenciadas por ela no nosso subconsciente. Então, é uma das coisas que eu tento sempre tomar cuidado também. E eu acho engraçado que até nas minhas redes sociais, se tem algum familiar, tipo, de seguir realmente, eu sigo mais familiares, né? E aí, se tem alguém que tá reclamando muito, ou que fala muita coisa assim, que eu não concordo, eu vou lá e silencio, eu digo, eu não quero que isso me influencie, mesmo um familiar meu. E, enfim, com outros influencers também, se eu vejo que não tá alinhado ali com meus princípios, com o que eu realmente, o local que eu quero chegar, eu vou lá e tento silenciar, e não escuto, e não leio, porque eu realmente sei que aquilo ali vai me influenciar, querendo ou não, né? Porque aquela mensagem ali acaba indo também para o nosso subconsciente. É bom ter esse cuidado. Eu acho isso muito legal. Inclusive, quando eu, quando eu penso sobre isso, eu penso até sobre as amizades que eu tô escolhendo manter. Eu não sei vocês, assim, mas pra mim, hoje em dia, ter amizades é muito mais difícil do que era na época da adolescência. Eu acho que isso faz parte pra todo mundo que é adulto, né? Mas eu sou muito cuidadosa com as amigas que eu escolho ter próxima de mim porque realmente me influencia muito. E eu oro a Deus com relação às minhas amizades. Eu oro e peço para o Senhor me ajudar a encontrar amizades que vão me edificar e que vão me ajudar a me aproximar mais de Jesus Cristo. E tem sido incrível, acho que eu já mencionei isso bem no início, assim, do podcast, quando a gente estava começando, mas que Deus tem me abençoado mesmo com isso, assim, encontrar amigas que me ajudam a continuar seguindo a Jesus Cristo, que me incentivam, que me encorajam, ou até mesmo que às vezes eu me inspiro nelas, eu penso, nossa, eu quero ser mais como eu tô falando o nome da minha amiga, né? A Natalie. Eu quero ser mais como a Natalie. Ela me inspira, me faz querer buscar mais a Jesus Cristo. E eu acho que isso é muito importante. E aí, quando entra em terceiro NEF, capítulo 3, eu acho que a gente acaba vendo ali um bando que é bem conhecido, né, nas escrituras, que é o bando de Gadianton. E eu achei muito legal a postura do governador, né, o Laconeu, acho que é Laconeu, né, o nome dele, que era um homem justo. Então, eu acho muito legal essa parte das escrituras que fala como um governador justo, né, um governo justo, ajudou o povo ali a se arrepender, porque justamente o povo meio que se dividiu, ficou iníquo, mas ainda sobraram, né, algumas pessoas ali justas, entre eles o governador, e o governador foi lá e pregou para eles, minha gente se arrepende. Não dá não, vai vir uma galera aqui destruir vocês, se vocês não se arrependerem, não, vocês vão ser subjugados, né? E eu acho interessante que ele meio que não dá tanta atenção, assim, tipo,
nas ameaças, né, do bando de Gandhianton, mas ele se prepara, e eu acho que foi justamente essa parte aqui que eu queria ter comentado, né, no comentário anterior, porque ele se prepara para o ataque. Então eu comecei a pensar, poxa, como é que eu estou também me preparando para os ataques externos? Então eu separei até algumas coisas que ele fez aqui, que foi justamente fortalecer o local dele, né? Ele junta a galera e sobe uns muros, e não, vamos colocar um muro aqui, vamos colocar uns vigias também, e pede para o pessoal se arrepender, né? Diz, "Olha, mas o principal aqui é vocês se arrependerem, porque se a gente não tiver a ajuda de Deus, vai todo mundo morrer, não tem condição." E o povo se esforça para isso, né? Então achei muito legal também que o povo ouviu o Laconil. E aí foi quando eu realmente refleti, né? Se eu estou também se eu estou me esforçando, né, para seguir os conselhos dos meus líderes, né, dos profetas, né, justamente porque eles estão ali tentando nos proteger também. E como eu tenho protegido a minha casa também, né? Que eu sou a líder da minha casa, então como é que eu tenho fortalecido, né, o meu lar, o meu povo, né, os meus filhos dessas ameaças externas, né? Porque o inimigo ele tá aí nos atacando o tempo inteiro. E foi justamente nessa parte aqui que eu ia entrar sobre redes sociais, sobre TV, sobre amizades. E a gente vê essas ameaças aí rondando a gente e que a gente possa, né, refletir de como a gente pode fortalecer o nosso povo, né? E como eu também, como povo, posso também ser fortalecida pelos líderes que me regem, né? Seja na minha ala, seja os líderes, os apóstolos, os profetas, as instruções, né, que os líderes nos dão. Muito perfeito isso, Duda. Sério, quando eu li, porque eu não sei se vocês perceberam isso também, mas ali no versículo 19, no capítulo 3, o povo tenta dar conselho a Gidgidone, né, que tinha sido o líder chamado para o capitão-chefe, né, do exército. E o povo tenta dar conselho, eles falam para ele o que que ele vai fazer. Não, desculpa, não no 19. Ah, não, no 20, desculpa, no 20, eles tentam dar conselho. O povo fala assim: Disse, pois, o povo a Gidgidone: Ora ao Senhor e subamos as montanhas e ao deserto, para que possamos cair sobre os ladrões e destruí-los em suas próprias terras. E daí o Gidgidone responde, porque ele foi chamado como líder, né? Tanto físico ali, capitão do exército, mas também líder espiritual. E daí ele fala: Não o permita o Senhor. Porque se nós fizéssemos isso, o Senhor nos entregaria nas mãos do nosso inimigo. E foi exatamente isso. Daí o povo ouve a Gidgidone, fazem as fortalezas ali, o que tu mencionou, né? Eles se reúnem em um só grupo, e por causa disso eles têm muito sucesso. E o inimigo não consegue chegar até eles, né? Então eu gostei muito disso, porque ouvindo aos nossos líderes, né? Lá na conferência geral, prestando atenção no que está sendo dito diariamente nas escrituras e fortalecendo o nosso centro, a nossa base, né? Porque se eles tivessem se espalhado, eles teriam perecido. E aí, outra coisa que, para adicionar o que tu falou, que eu achei muito legal, é que depois de os lamanitas não conseguirem chegar até eles, eles vão ficando mais fracos, né? Aliás, é o bando de Gadianton, porque aqui tá uma mistura de Nefita e Lamanita, é difícil falar com certeza se é Lamanita, se é Nefita, quem que é o povo que tá atacando eles ali. Então vamos usar o termo dos ladrões, né? Então, depois que o bando começa a ficar mais fraco, porque eles não conseguem alimento e tal, eles começam a retornar. E daí o Gididone fala, e agora a gente vai atrás deles, né? E daí eles perseguem eles e vão matando eles, né, no caminho, e daí eles matam o líder deles. Acho que fala que é triste, né? É meio gráfico, mas que eles enforcam ele, né, até a morte. Mas, sinceramente, sabe o que eu pensei? É isso que eu tenho que fazer com as tentações. Não só, sim, eu preciso fortalecer o meu centro, me fortificar, e depois eu vou correr atrás delas para elas saírem da minha. Tacar o inimigo. Eu vou enxotar, porque eu acho que fala, não sei qual que é a palavra que usa aqui, mas é muito interessante. Mas enxotar e depois eu vou pegar, sei lá, é pornografia que eu tenho dificuldade, é ver imagens imorais. Cara, eu vou sair atrás, eu vou dar um jeito de fazer com que a minha terra, minha família, meu corpo seja tão forte contra isso. Eu vou correr atrás da pornografia, eu vou enforcar ela para ela nunca mais chegar perto de mim, entende? Criar métodos, meios de enxotar essas coisas da minha vida. Porque eu acho que o primeiro passo é isso mesmo, né? Se fortalecer, e daí depois disso que a gente tá forte o suficiente, vamos fazer mais, vamos além. Eu vou ser proativa, eu não vou deixar nem chegar perto de mim. Eu vou correr atrás, vou tirar para longe da minha terra, da minha família. Eu pensei numa aplicação quanto a isso, assim,
E que eu vejo muitas pessoas que já passaram, digamos, né, pessoas que passaram por dificuldade, seja com a pornografia, ou seja com alguma, sei lá, um vício em uma droga, ou qualquer outra, às vezes, tentação de qualquer outro tipo. Uma das maneiras que eu vi aplicação é que muitas pessoas que se tornam muito fortes conseguem enxotar, né, mandar para fora, elas começam daí a fortalecer outras pessoas que estão passando pela mesma dificuldade. Eu acho que isso é uma maneira que a gente pode fazer com até com os desafios que a gente passa, né? Seja às vezes com depressão, né, o desânimo de não querer fazer nada, né? Ter aquelas responsabilidades de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, da família, né? Não é uma tentação, mas é um é uma fraqueza que a gente tem, é um desafio. E aí a gente tem que se fortalecer, sobrepujar aquilo, e uma maneira que a gente pode daí depois, com a nossa experiência, a nossa dificuldade que a gente passou, e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. O que eu achei bem interessante que até a Duda comentou foi que ele não se deixou intimidar, né, pelas ameaças. E eu pensei que esse é um passo muito importante, porque ele foi capaz de não se deixar intimidar, ele pôde despender o tempo dele se fortalecendo. Porque eu sinto, às vezes, a gente passa muito tempo meio que reclamando, ou ficando desanimado, ou ficando chateado porque alguma coisa é difícil. Digamos, né? Digamos o momento que eu tô passando aqui com meu marido. Às vezes é muito fácil a gente só ficar desanimado. Ai, não tem emprego. Ai, não importa o quanto a gente faça, nada acontece. E às vezes a gente perde tempo ficando ali naquele desânimo, naquela reclamação, se sentindo intimidado pela situação e deixa de se fortalecer, deixa de fazer o que tem que ser feito. No caso aqui, o que tinha que ser feito era criar um plano, e foi o que eles fizeram, né? O plano deles foi, ok, vamos reunir todo mundo, vamos construir essas barreiras ao redor da gente. Precisamos de suprimento, precisamos de um lugar onde todo mundo pode ficar reunido, né? Vamos fazer um plano. E eu trabalho com saúde mental, sou terapeuta, e uma das coisas mais importantes para lidar com ansiedade é ter um plano. Tá ansioso porque tem que chegar na hora na igreja, tô sempre atrasado. Faz um plano. Ok, meu plano é que eu vou dormir mais cedo no sábado, domingo eu vou acordar 30 minutos, uma hora mais cedo do que eu geralmente acordo. Organiza um plano, porque daí quando chega no momento, você sabe o que você vai fazer, você sabe como que as coisas vão decorrer e vai aliviar aquela ansiedade. E foi o que ele fez, né? Eles fizeram um plano, eles seguiram o plano. Isso ajudou muito porque eles tinham a confiança em Deus, eles sabiam que eles não estavam sozinhos. Eu gosto muito no versículo 21, no finalzinho fala: Tão certo como vive o Senhor, ele os entregará em nossas mãos, se assim procedermos. Então, se a gente confiar em Deus, ele vai entregar o inimigo na nossa mão. E aí, outra coisa que eu achei interessante que vocês mencionaram foi que a ideia do povo era: não, vamos só atacar eles, vamos lá. Meio que parece uma ideia impulsiva. E eu sinto que muitas vezes é isso, quando a gente está sob ataque, a gente é só impulsivo, a gente só quer reagir ao invés de fazer um plano, ao invés de se fortalecer. É só atacar, assim, fazer uma coisa impulsiva. E geralmente isso não funciona. Então, é, tem como a Duda falou, tem muitas coisas que eles fazem para vencer essa guerra que a gente pode aplicar nas nossas vidas. E é muito legal olhando por essa perspectiva. Eu achei muito legal no terceiro NF4, né, quando já pulou um pouquinho, que eles venceram ali, né, a guerra, né, foram 7 anos, eles tinham provisões, né, para 7 anos e tudo mais, mas acabaram vencendo ali o bando de Gandhianton. E eu achei muito legal a forma como eles agradeceram a Deus, né, reconheceram a mão de Deus ali, né, por aquela vitória, por estar ali podendo manter a sua família e tudo mais, apesar da carnificina que foi, né, mas ainda assim eles foram lá e renderam hosanas, né, eu acho muito legal o versículo 32 do terceiro NF4, que eles falaram, né? Sim, eles clamaram ao Deus Altíssimo, e eles clamaram: bendito seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Então, eles realmente estavam ali muito felizes. E eu fiquei pensando, será que eu também estou agradecendo, né, a Deus pelas bênçãos e pelas coisas que Ele me concede? Será que eu estou
cultivando, né, um coração grato, porque a gente sabe que todos têm dificuldades, né? Nós temos nossos desafios e tudo mais, mas ainda assim, mesmo nas dificuldades, o Senhor está ali sempre nos abençoando. E eu acho que ter esse coração grato, né, enxergar gratidão nas coisas que o Senhor já tem nos dado, eu acho que ajuda até mais, né, a alcançar as outras bênçãos, porque o Senhor vê que a gente realmente está reconhecendo Ele, né? Quando a gente reconhece a mão dele, a gente acaba conseguindo também cumprir com os mandamentos e, né, conseguindo receber ainda mais bênçãos do Pai Celestial. E a última coisinha, só para finalizar, já foi no capítulo 5, que é quando o Mormon, é Mormon que tá falando, né? É Mormon, né? É Momo, hã? Confundindo os nomes. Eu achei muito legal a forma que ele falou dos pais dele. Ele presta meio que o testemunho dele ali no capítulo 5, né? E ele fala com orgulho ali dos pais. E no versículo 20, né, do terceiro Nef 5, versículo 20, ele fala o seguinte, né? Eu sou Mormon, descendente direto de Leí. Tenho motivos para bendizer meu Deus e meu Salvador Jesus Cristo, que trouxe nossos pais da terra de Jerusalém. E ninguém o soube, a não ser ele mesmo e aqueles que tirou daquela terra, né? Ele tá falando ali que ninguém de Jerusalém sabia, né, que Leí, a família dele, tinha saído de Jerusalém. E deu a mim, né, Mormon falando, e deu a mim e ao meu povo tanto conhecimento para a salvação da nossa alma. Então ele tá ficando ali ainda grato, né, pelas escrituras também, pelos pais e orgulhoso ali de fazer parte da linhagem de Leí. E aí quando eu li isso, eu pensei, poxa, eu como mãe, qual é o caminho que eu estou trilhando para que o meu filho lá na frente possa também, poxa, eu nasci de bons pais, né? Eu realmente tive um bom exemplo, eu tive bons aprendizados. Então, o que que eu estou fazendo hoje, né? Que é isso que a gente é capaz de fazer. O que que eu estou fazendo hoje para que os meus filhos também possam estar lá na frente, tendo orgulho, né? Sentindo ali, bem dizendo a nós também, pela criação e pelos ensinamentos e as escrituras que eles tiveram a oportunidade de ler, pelas experiências que eles tiveram. E, enfim, eu queria só deixar mais essa reflexão também, né? Porque eu gostei bastante dessa parte.